Graças a Deus, uma boa noite, a paz do Senhor, amém? Eu quero que, aproveitando que você está em pé aí, você abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 18, e depois nós vamos ler o capítulo 11 e alguns versículos do capítulo 11. Juízes, capítulo 10, versículo 18. Louvado seja Deus. E veio o frio de novo. Amém. Dizia um pastor conhecido nosso não, mas que eu conheci, ele dizia assim, que no inverno as pessoas ficam mais bonitas, né? Se enche de apetrecho, coisa e tal, e bota aquele casaco, aquela roupa para ficar bem quentinho, dizia ele. E aí a gente tem entendimento porque que muitos torcem para que chegue o inverno. Glória a Deus. Amém. Mas aqui são todos bonitos, tanto no frio ou no calor, porque a graça de Deus está sobre a vida de todos. Amém? Graças a Deus. Diz-nos a palavra do Senhor. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Em algumas traduções aparece homem guerreiro. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser o nosso líder, ou nosso chefe, conforme a tradução, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura, não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso líder sobre todos os moradores de Gileade. Graças a Deus. Sente em nome de Jesus, do lado dessa pessoa bonita e abençoada que está aí juntinho de você. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós queremos nessa noite ministrar a palavra do Senhor segundo a sua graça, a sua misericórdia, sobre o seguinte tema: os propósitos do Senhor são bons. Os propósitos do Senhor são bons. E cumpre a mim entender. Cumpre a mim entender os propósitos do Senhor e reconhecer que os propósitos dele sobre a minha vida são bons. E para nós quebrarmos o gelo e aproveitar que está frio e a gente esquentar um pouquinho, eu quero que você diga junto comigo: os propósitos do Senhor são bons. Cumpre a mim entendê-los. E agora você vai virar para a pessoa que está do teu lado e vai falar para ela: os propósitos do Senhor são bons. Cumpre a você entendê-los. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é perfeito. O nosso Deus é bom. A palavra do Senhor diz que tudo fez o Senhor perfeito no seu devido tempo. Então,
nós temos o seguinte entendimento, que Deus não erra. Deus não erra. Amém? Os propósitos dele são e sempre será bons, porque ele sempre deseja o melhor para a nossa vida. Ele sempre almeja o melhor para as nossas vidas. Veja bem, a gente tem muita facilidade para aceitar que Deus pode fazer um milagre, que Deus quer me abençoar e me dar a vitória. O difícil é entender e aceitar como Deus vai agir, como Deus vai fazer e o que Ele vai usar para me abençoar e dar vitória. Nós cremos que Ele quer nos abençoar. Nós cremos que Ele quer o melhor para a nossa vida. Nós cremos que Ele é bom, que Ele é um Deus que faz milagre. Por isso, oramos a Ele. Só que o difícil é nós aceitar a maneira que Deus age, ou o jeito que Deus faz para nos abençoar e para nos dar vitória. Porque nem sempre é do nosso jeito e conforme nós planejamos ou desenhamos, mas conforme os propósitos dele. Amém? É difícil nós aceitarmos isso. E, como a gente falou, os propósitos dele sempre serão bons. A palavra do Senhor que nós lemos, esse texto do livro de Juízes, o livro de Juízes nos conta a narrativa em torno de 450 anos, desde a morte de Josué até o primeiro rei de Israel, chamado Saul, coisa e tal. Toda essa história aí, e nos conta, o livro de Juízes nos mostra a teocracia, o governo teocrático, ou seja, Deus governando sobre o povo, Deus, cracia, poder, como democracia, o poder do povo. Então, teocracia era o poder de Deus, o governo de Deus sobre o povo. E Deus, para manifestar esse poder, a vontade dele, ele usava homens. E esses homens, neste período aqui dos juízes, eles eram chamados de juízes. Líderes políticos, líderes religiosos, líderes militares, que estavam à frente do povo de Israel, para conduzi-los dentro do propósito divino. Então, esses juízes, eles tinham uma missão de levar o povo ao conhecimento da lei, ao desejo do Senhor, a conquistar, a desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha. Parafraseando, essa era a missão do juiz, julgar também, trazer ordem, motivar o povo, conduzir o povo a desfrutar de uma vida melhor. Em outras palavras, dentro dos propósitos de Deus. Dentro dos propósitos de Deus. E Israel teve um total de 12 juízes. E a leitura que nós fizemos aqui nos mostra, fala sobre Jefté, um homem, como a palavra do Senhor nos apresenta, valente, guerreiro. E Jefté se encontra dentro desses 12 juízes, ele faz parte desses 12 juízes. Jefté foi o 9º juiz de Israel. E ser juiz em Israel, para se ter uma noção, era o sonho de muitos, era o desejo e o querer de muitos. Porque além do status que gerava de estar na frente do povo, era uma pessoa que estava guerreando, batalhando, e era aquele que estava ali direcionando o povo dentro de um propósito divino, representando Deus sobre a frente do povo. Então, era o desejo de muitos, o sonho, era o querer. Muitos almejavam, quem sabe muitos jovens israelitas tinham esse desejo de querer um dia ser juiz. Quem sabe muitas mulheres também tinham esse desejo, porque tivemos mulheres que ali estavam também na frente do povo. Então nós podemos entender que ser juiz de Israel era um desejo de muitos. Muitos almejavam e queriam ser juízes de Israel. Além do status, tinha a responsabilidade também, e também uma confirmação que aquela pessoa estava sendo escolhida por Deus.
E como nós estamos falando sobre Jefité, diga-se de passagem que também era o sonho de Jefité se tornar juiz de Israel. Era o sonho de Jefité se tornar juiz de Israel. Era um sonho que ele tinha no seu coração. E diante de uma necessidade, a qual o versículo 18 que nós lemos do capítulo 10, que mostra, havia uma necessidade de Israel ter um juiz neste momento, ter um libertador, alguém que fosse à frente do povo, nós encontramos um homem também que se encaixava dentro desse perfil de ser juiz. E aí a gente diz assim, legal, irmão Everton, ele tinha um sonho, que bênção que o sonho dele se tornou realidade. Que bênção que ele sonhou em ser juiz e ele acabou desfrutando, ele acabou usufruindo do ser juiz de Israel. Mas agora eu quero que você preste atenção, muita atenção em alguns detalhes. Eu quero que você preste atenção no que esse homem enfrentou, no que esse homem teve que sentir, teve que ouvir, naquilo que ele teve que experimentar para se tornar juiz de Israel. Aos olhos humanos estava pronto. Aos olhos humanos era ele o cara. Aos olhos humanos a tua bênção está aqui. Mas agora eu quero que você preste muita atenção. O que esse homem teve que experimentar antes de se tornar juiz. Começando pela história dele, diferente dos demais juízes. Ele não nasce de um relacionamento perfeito, como o caso de Sansão, que também foi um juiz. Já aparece o anjo, fala para sua mãe, olha, esse nenê aí vai ser, graças a Deus. Vamos lá então. Começando então, a história desse homem, como a gente falou, foi diferente dos demais juízes. Primeiro, comparando com Sansão, ele não nasce de um relacionamento perfeito. Sansão, seu pai, a sua mãe ali, coisa e tal, casadinho, abençoadinho. Vem Sansão, Deus ordena, ele vai ser juiz sobre Israel, vai ser libertador. Não aconteceu com ele dessa maneira. Também ele não veio de uma família estruturada como a família de Gideão. E também ele não desfrutava de uma aceitação no meio do povo, como o caso de Débora. Então a história dele é um pouco diferente das dos demais juízes. O que ele viveu, o que ele experimentou, foi totalmente diferente. A realização do sonho desse homem, aos olhos humanos, poderia ser de uma forma fácil e tranquila. Fácil e tranquila. Só que para que o sonho de Jefté se realizasse, precisava primeiro Deus cumprir os propósitos dele na vida de Jefté. E os propósitos do Senhor são bons. Amém? Vamos repetir junto? Os propósitos do Senhor. Fala para a pessoa que está até ela não esquecer. Diz assim, ó, irmão, não esquece. Os propósitos são bons. Glória a Deus. E aproveitando esse quebra-gelo, assim como Jefté, nós também temos sonhos, projetos. Assim como Jefté, você também tem sonhos. Você veio aqui nesta noite porque você tem um sonho. Você tem projetos para se realizarem. Você é uma pessoa que sonha. Não vou dizer, irmão, o meu sonho é a quitação das dívidas. É um sonho. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre qual o tipo de sonho que você está sonhando, qual é o propósito que você quer que se torne realidade, que saia do papel. Mas uma coisa é certa, você veio aqui nesta noite porque você tem sonhos. E você tem projetos. E Jefté também era assim, irmãos. E agora, para que os sonhos de Jefté se tornassem realidade, ele teve que enfrentar algumas tempestades. Ele teve que enfrentar algumas tormentas. Ele teve que passar por alguns momentos difíceis na sua vida. Ele teve que desfrutar de sentimentos complicados
e difíceis de serem superados, diferente dos outros juízes. Ele teve que experimentar isso, para que quando o seu sonho se tornasse realidade, Deus realmente viesse exaltá-lo, e ele viesse desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Era o propósito de Deus fazer de Jefté um juiz, era o desejo de Deus fazer de Jefté um juiz, e era o propósito de Deus abençoar a vida de Jefté. E eu digo para você também, é um propósito de Deus abençoar a tua vida, é o desejo do Senhor te abençoar cada vez mais, e é um propósito do Senhor fazer os teus sonhos se tornarem realidade. Mas para isso, o Senhor precisa, sobre a nossa vida, manifestar os propósitos dele. E os propósitos do Senhor são sempre bons, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Então, capítulo 10, versículo 18, irmãos, como a gente leu antes, havia uma necessidade, a necessidade de um juiz, de um líder. E nós começamos o capítulo 11 nos mostrando que Deus já estava preparando e lapidando um homem para assumir essa função. Então, até aqui, a gente vê que está tudo conforme os planos do Senhor. Já está tudo estabelecido. A necessidade de se ter um líder e ali um juiz se levantando. A Bíblia exalta, era um valente. Há traduções que dizem, era um guerreiro de mão cheia, em outras palavras. Então estava tudo se encaixando perfeitamente. Mas os propósitos do Senhor são sempre bons, como nós falamos. Deus começa agora, então, manifestar e pôr em prática os seus propósitos sobre a vida de Jefté. A gente contempla aqui uma necessidade e contemplamos aqui a provisão. A necessidade de um juiz e agora a provisão, um juiz ali valente, um juiz guerreiro. Então as coisas estavam perfeitas. Só que não, como dizem, só que não. Naum capítulo 1, versículo 3, a parte B, você não precisa abrir aí, só anota. Diz-nos a palavra do Senhor: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Um Deus que anda, vamos imaginar, no meio da tormenta e da tempestade, para ele é um caminho que ele deseja. Quando ele manifesta os seus propósitos sobre as nossas vidas, ele permite muitas das vezes a tormenta e a tempestade, para que os seus planos venham se cumprir sobre nós com excelência, para nos dar estrutura, para que a nossa fé deixe de ser uma fé emotiva e passe a ser uma fé verdadeira e genuína, que venha servi-lo e adorá-lo com luta ou sem luta, com dinheiro ou sem dinheiro, com dificuldade ou sem dificuldade. A fé não fica oscilando que nem a onda do mar, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, não, ela fica numa constância. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite a tormenta e a tempestade. Por isso que muitas das vezes Deus permite nós passarmos pela tormenta e pela tempestade. E ninguém gosta de passar. Mas, como nós falamos antes, e você me ajudou a falar e a repetir, os propósitos do Senhor são bons. O Senhor, muitas das vezes, Ele nos conduz e Ele nos dirige por caminhos de tormenta e de tempestade, pois esse é o caminho do Senhor. Jefté, com seus olhos, contemplando o seu sonho se tornar realidade, porque havia uma necessidade de juiz, ele começa a ver o seu sonho desmoronando. E eu prego nesta noite aqui para muitas pessoas que chegaram aqui nesta noite e já passaram por isso.
a um passo de ver os seus sonhos se tornando realidade, acabaram contemplando o seu sonho se desmoronando. O projeto quase concluído, quase pronto, aquilo que tinha no coração, aquele desejo, aquele ardor, tudo dando certo, tudo encaminhando certo, assim como o Jefté, tudo se encaixando como uma luva em uma mão, tudo certinho. Acaba contemplando os sonhos se desmoronando, caindo ao chão, ruindo como um castelo. E aí você não entende o porquê, você não compreende o porquê disso. O que nós precisamos é entender que os propósitos do Senhor são bons. Os propósitos do Senhor são bons. Quantas pessoas, como eu falei, estão aqui nesta noite e já experimentaram isso? Irmão, estava tão perto, tudo dando certo, tudo conforme eu planejei, tudo conforme eu queria, os detalhes, até os detalhes, tudo. E de uma hora para outra parece que as portas começam a se fechar, as coisas começam a dar errado, e mais que eu vá tentando, eu pedalo, e não adianta, as portas continuam fechadas. E tudo aquilo que eu havia projetado começa a sumir, começa a esvair, porque os propósitos do Senhor são bons. Aconteceu com Jefté também. Tinha tudo para dar certo no primeiro momento. Tinha tudo para os seus sonhos se realizar na hora que ele achava que ia se realizar. Só que ele vê ao contrário, tudo desmoronando. Tudo aos olhos humanos, fugindo do controle. Tudo aos olhos humanos, não tendo mais jeito, não tendo mais solução. Só que nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. E aí Jefté começa então a desfrutar e a enfrentar algumas tempestades. Agora Jefté, esse homem que estava pronto, podemos dizer assim, preparado, era o cara para assumir o posto de juiz, de ver os seus sonhos se tornando realidade, ele começa a enfrentar algumas tempestades. E já começa pelo seu nascimento. A Bíblia, quando exalta ele, que ele era um homem valente, a Bíblia coloca porém, filho de uma prostituta. A Bíblia diz, olha, o cara era valente, porém, filho de uma prostituta. Ele nasce de um relacionamento proibido. Filho de uma prostituta não poderia ser comandante do exército segundo a lei. O seu nascimento foi um nascimento indesejável. Aos olhos humanos, Jefté nasceu para sofrer. Para sofrer. Aos olhos humanos, no dito popular, como muitas pessoas falam, quando acontece semelhante que aconteceu com Jefté, primeira coisa que se vem diz, nasceu para sofrer. E quem sabe Jefté já estava com essa ideia e com esse sentimento, que ele havia nascido para sofrer, que o seu sonho jamais se tornaria realidade. Aquilo que ele queria, que ele desejava, jamais iria se cumprir. E aí ele começa a desfrutar no seu caminhar de algumas tempestades. Começam os empecilhos. Primeiro o seu nascimento, a forma que ele nasceu, rejeitado, por causa que era filho de uma prostituta. Começam a olhar para ele com maus olhos. No versículo 2 do capítulo 11, nos mostra agora ele sendo rejeitado, expulso e repugnado pelos seus irmãos. Jogavam na cara dele, tu não pode ser juiz, porque tu é filho de uma prostituta, em outras palavras. Diziam para ele, tu não tem como tu herdar a nossa herança, tu não pode receber o que nós vamos receber, não pode ficar no nosso meio. E os anciões, junto com os comandantes do exército, também acabam expulsando Jefté do meio da sua parentela, da sua casa, dos seus familiares. Ele tinha tudo para dar certo. Ele era o cara ideal para assumir a posição de juiz. Só que agora ele vê tudo dando ao contrário. Ele vê as coisas todas dando errada. Parece que está tudo contra ele. Ninguém a favor dele, nem os seus irmãos.
nem o seu pai, ninguém se levanta para defender ele, sendo que ele era o cara. Ele era, podemos dizer assim, o cara para assumir a posição de juiz. Só que agora vem a rejeição pelos próprios irmãos, ele é rejeitado pelos anciões e pelos comandantes. Lá no versículo 7 que nós lemos, os anciões e os comandantes vão até ele pedindo para ele voltar, e aí ele diz bem assim para eles: espera aí, não foi vocês que me expulsaram da casa de meu pai e agora querem que eu volte? Então, além dos irmãos, do pai, teve os anciões de Israel e os comandantes, acabaram expulsando Jefté de Israel. Também Jefté experimenta a dor da rejeição pelos seus. Uma coisa é a pessoa ser rejeitada por um estranho. Lá no trabalho, lá alguém vira a cara, alguém despreza. Outra coisa é a pessoa ser rejeitada pelos próprios familiares. Os próprios familiares virarem a cara para ela. Os próprios familiares pedirem distância. Os próprios familiares recusarem-se de estar com ela. Jefté experimentou isso. Então, quando nós falamos Jefté foi um grande juiz, a gente sempre foca que foi um grande juiz. Mas não paramos para pensar no que ele passou para se tornar um grande juiz. O que ele enfrentou para se tornar um grande líder. Qual o caminho que ele teve que percorrer para desfrutar da bênção de Deus. Ele era visto com maus olhos por todos os israelitas, à frente de Israel, aqueles que estavam na frente de Israel. Todos olhavam para ele com maus olhos. Tudo isso por causa do seu nascimento. Aos olhos humanos, um acidente, por causa de um nascimento que foi gerado de um acidente. Como se diz, uma obra do acaso, aos olhos humanos. Só que a Bíblia nos mostra que não existe obra do acaso. Tudo o Senhor faz perfeito. Eu não sei como foi o teu nascimento, a origem do seu nascimento. E quem sabe você está aqui nessa noite, até hoje você sofre com a dor da rejeição. Não sei se por pai, por mãe, por irmãos, não te reconhece, alguma coisa desse tipo. E isso te traz grande dor no teu coração. Eu quero te dizer uma coisa, não existe obra do acaso. Você é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. E Jefté experimenta esta dor, rejeitado, tudo por causa do seu nascimento. A maneira como ele nasceu, um nascimento indesejável de Jefté, o levou a ser desprezado, humilhado e rejeitado pelo pai, pelos irmãos, pelos religiosos, pelos comandantes e pelos anciões. Jefté experimenta uma tamanha dor da rejeição. E somente quem já experimentou a dor da rejeição sabe como é difícil enfrentar. Somente quem já passou pela dor da rejeição sabe como é difícil dar a volta por cima. Às vezes lá na tua casa, às vezes a esposa que está lá dentro do teu lar, você é muitas das vezes rejeitada pelo seu esposo por causa da tua fé. Esposo que aqui está, muitas das vezes tu é rejeitado pela tua esposa, pelos teus filhos, por causa da tua fé. E só Deus sabe a dor que você sente dentro de você. Só o Senhor sabe como fica o teu coração. Mas tenha certeza de uma coisa, os propósitos do Senhor são bons. Os propósitos do Senhor são bons. Tudo que Deus faz com um propósito. Tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é porque alguma coisa Ele tem em nós para melhorar, para mudar, para transformar. Alguma coisa nós precisamos crescer, aprender. E aí depois sim, depois vem a bênção. Depois vem a vitória. Porque Deus não erra. Amém? De volta, fala para a pessoa que está do teu lado. Não esquece, os propósitos do Senhor são bons. Glória a Deus. Além de Jefté, a Bíblia também nos mostra homens que o Senhor usou
e também experimentaram a dor da rejeição. Um exemplo foi Davi, 1 Samuel capítulo 16, é uma história linda quando a gente lê Davi, o príncipe, Davi o rei, Davi, mas isso, aquilo, Davi, mal é o cara, até hoje lá em Israel. Eu nunca fui em Israel, mas que nem o nosso pastor que foi, os obreiros que foram, até hoje se conta que lá em Israel, Davi é respeitado, porque foi o cara. Mas ninguém sabe o que ele passou. Davi, a sua juventude, ele ficava cuidando do quê? Ovelhas. Agora, é muito lindo quando a gente lê que Davi era pastor de ovelhas e Deus chama ele, consagra ele e faz dele um grande rei. Sabe por que Davi estava cuidando de ovelhas? Porque ele havia sido rejeitado e desprezado pelo próprio pai. A Bíblia Sagrada diz que Davi era ruivo. Davi era ruivo. E os ruivos em Israel, eles não eram bem vistos. Começando por Adão, ruivo cor de terra. Começando por Adão, que fez com que a presença de Deus se afastasse do ser humano. Depois vem Esaú, que troca a bênção de Deus, que também era ruivo, por um prato de lentilha, troca o direito de primogenitura. Então, quando se via um ruivo, o negócio não ficaria muito bem. Aí você pode dizer, não, irmão Everton, não é bem assim. Aí eu te pergunto, você colocaria o seu filho, cuidar de ovelhas num lugar onde você sabe que tem leão e tem urso? Você colocaria? Um jovem com uma harpa na mão, faceiro, feliz da vida. Quem sabe quando seu pai mandava ele para lá, vai para lá, vai bem longe, vai lá para aquele lugar, eu quero que tu cuide lá naquele lugar. Quem sabe ele pegava a harpa e ia faceiro, na verdade ele estava sendo rejeitado. Tanto é que quando o profeta chega na casa de Davi, o pai faz questão de trazer todos. Quem é que ficou de fora? Davi. Rejeição. E Deus trabalhou tanto isso em Davi, porque quando ele foi rei, foi consagrado a rei e assumiu o seu reinado, ele jamais desprezou um ser humano. Ele sempre valorizou. Ele sempre olhava com bons olhos para o ser humano. Ainda que o rei tentasse matar ele 3 vezes, ele tivesse a oportunidade de matar o rei 3 vezes também, ele olhava para o rei com bons olhos. Porque ele sabia o que era ser desprezado, rejeitado. Imagina todos reunidos numa grande festa lá na casa, o profeta, um homem de Deus lá sentado na mesa, e o pai faceiro com os melhores ali, os valentes, e aí o profeta, bom, será que é esse aqui, é bonito, é top? E Deus diz para ele, não, eu não atento como tu está atentando, tu olha para a aparência, eu não olho para a aparência. E aí o profeta tem que perguntar, vem cá, tchê, tem mais alguém aí? Imagina Samuel até meio com o pé atrás. O que eu vou fazer? O cara falou que os filhos dele estão aqui. Está todo mundo aqui. O que eu vou perguntar o quê? Porque o cara vai me xingar ainda. Ou ele vai dizer para mim, tu errou a casa. E aí ele pega e pergunta, vem cá, não tem mais ninguém aí? E qual é a resposta? Tem um que está lá cuidando do rebanho das ovelhas. Desprezo, rejeição. Nem o pai acreditou que ele poderia ser rei de Israel. Nem o pai acreditou que Deus poderia usar ele. Dor da rejeição e desprezo. E a palavra do Senhor nos mostra que Davi foi um rei por excelência. Irmão, mas ele pecou. Nós também pecamos? Irmão, eu sei o que. O nosso problema é que a gente sempre olha para o defeito, esquece de olhar para as qualidades. É que nem casamento. Por que tem muitos conflitos no casamento? Porque o casal sempre olha para os defeitos um do outro, se esquece de olhar para as qualidades. Quando começa a olhar para as qualidades, aí para e diz, amor, eu te amo tanto. Porque começou a olhar para as qualidades. Mas enquanto fica focado nos defeitos, só vê o que é errado, o negócio não vai para frente, não anda, fica brigando, contendendo, às vezes por coisa tão pequenininha. E Davi já foi diferente. Davi passou pela dor da rejeição, assumiu a unção que Deus derramou sobre ele, e quando se tornou um rei, foi um rei por excelência, diferente dos demais, porque Deus usou ele muito, e ele aprendeu muito com a rejeição que ele passou. Porque era um propósito de Deus.
Era um propósito de Deus Davi ficar lá atrás das ovelhas, longe de tudo e de todos, porque foi lá que ele aprendeu a louvar o Senhor. Foi lá que ele aprendeu a habilidade para matar o urso, o leão. Quando chega de frente do gigante, está todo mundo tremendo e ele está o quê? Está bem confiante no Senhor. E aí o rei diz para ele, cara, como é? Não tem cabimento. Ele diz, pode ficar tranquilo. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um urso, eu matei o urso, vinha o leão, matei um leão. Isso é fichinha para mim. Se ele não tivesse sido desprezado, se ele não tivesse sido rejeitado, ele estaria junto com os irmãos dele, lá no meio de todo mundo, e não teria experimentado o agir de Deus na vida dele. Então, tudo que Deus faz é bom. Os propósitos de Deus são bons. Amém? Os propósitos de Deus são bons. Quem sabe você agora pode estar dizendo, assim como Jefté, quem sabe pensava, eu nasci para sofrer. Eu nasci para sofrer. Jamais vou ser um vencedor. Eu não nasci para ser feliz. Eu vivo uma vida de rejeição. A minha vida é que nem a vida de Jefté. Meu nascimento é uma obra do acaso, eu nasci para sofrer. Eu não consigo projetar nada, sonhar nada, porque tudo dá errado, tudo vai para trás, nada vai para frente, o que eu faço dá errado. Eu vejo os irmãos contando bênção, mas eu nunca fui abençoado. Eu vejo as pessoas desfrutando de milagre no casamento, mas eu nunca penso em testemunhar que para mim é algo impossível o meu cônjuge se converter. Para mim é algo impossível o meu filho se converter. Eu escuto as irmãs dando testemunho, tanto orei pelo meu filho e ele se converteu. Não, mas isso não vai acontecer comigo. Parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Jefté também pensava assim. Era para ser eu agora. Era a minha vez. Eu tinha que ser agora o juiz. E Deus diz para ele, há os meus propósitos. Primeiro, os meus propósitos. Porque os meus propósitos são bons. Primeiro, os meus propósitos. O nascimento de Jefté foi um nascimento indesejável pelos homens, mas não por Deus. Como nós falamos antes, você não é obra do acaso. Você é um propósito de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Agora, nós não estamos falando aqui de predestinação. Que quando nós estávamos lá no ventre, Deus já disse, tu vai ser salvo e salvo para sempre. Não. Deus está falando aqui que o propósito dele sobre a vida do ser humano é um propósito com coisas boas. É algo bom. O propósito de Deus com a vida do ser humano é que o ser humano venha viver na sua presença. Então, quando a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu lá no ventre da nossa mãe, ela está dizendo isso, olha, você não nasce para sofrer, não. Você nasce para desfrutar da minha presença sobre a tua vida. Ninguém nasce para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Mude o linguajar. Você nasceu para ser abençoado por Deus. Para ser abençoado por Deus. Agora, eu quero que você me responda com muita sinceridade algumas perguntas. Em cima da vida de Jefté, o que nós estamos falando aqui, eu faço uma pergunta para você. Ele pediu para nascer de um relacionamento vergonhoso? Eu ouvi uma voz só. Ele pediu para nascer de um relacionamento vergonhoso? Ele escolheu nascer de uma prostituta? Ele pediu para passar por tudo isso? Jefté pecou para desfrutar da rejeição? Olhar religioso, está sofrendo é porque tu pecou. Se tu está sofrendo é porque tu pecou. Não, ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Ele não pediu para nascer de uma prostituta. Ele não pediu para passar por isso. Ele não pediu para nascer de um relacionamento vergonhoso. E nem mesmo havia pecado. Mas o que a gente entende é que tudo isso era um propósito de Deus. E aquilo que Deus faz é bom. Existem coisas que acontecem na nossa vida
que não sabemos e nem tampouco entendemos o porquê. Situações que Deus permite, tempestades e tormentas que o Senhor nos faz atravessar. Parece até que não nos ama, mas não é verdade. Tudo isso é para o nosso bem. Gerar estrutura, fortalecer a nossa fé, nos levar a ter experiências com Ele. E não ficar dependendo das experiências dos outros, mas para nós termos experiências com Ele. Por isso que o Senhor permite. Não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não gosta de você, não é porque você é o coitadinho, não, Deus não me quer, ninguém me ama, não. Mas é porque o propósito do Senhor é mudar alguma coisa em você. É melhorar, quem sabe, o caráter. É melhorar, quem sabe, a personalidade. É mudar, quem sabe, algumas atitudes. É passar plana, tirar aquilo que está atrapalhando ainda do velho homem. Mudar a mentalidade. Fazer o eu cair por terra. Fazer aqueles gigantes que ainda estão em pé na vida caírem por terra. Então, quando o Senhor nos permite passar por algumas tormentas e tempestade, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, e é para o nosso bem. E é para o nosso bem. Não porque Ele não nos ama, isso é o contrário, porque Ele nos ama muito, e é para o nosso bem. Jefté viu seu sonho desmoronar, sem ter culpa nenhuma. Sem ter culpa nenhuma. Tudo vinha fazendo tudo perfeitinho. Mas agora, não havia culpa sobre Jefté, estava pronto para assumir a função de juiz. Só que acaba o seu sonho desmoronando. O seu sonho caindo por terra. E falando de sonho cair por terra, irmãos, eu quero falar alguma coisa aqui. E antes de falar em alguns detalhes, eu quero deixar bem claro que não é para endeusar o sofrimento e nem dizer que somos melhores que alguém, não. Mas para você entender bem que os propósitos do Senhor são bons. Deus não faz nada para nos prejudicar. No nosso ponto de vista, é ruim, dói, mas é Deus agindo, porque Ele tem coisas maiores e mais excelentes lá na frente. Amém? Então que fique bem claro, então, para vocês entenderem bem o que a gente está falando, fazendo um link, aquilo que Jefté passou, vendo o seu sonho desmoronar. Ano de 2012. Ano de 2012, irmão Everton e Renata, pronto para o sonho se tornar realidade, junto com o Estevão sempre fazendo parte, coisa e tal. E aí vem, coisa e tal, acaba engravidando, aquela maravilha, todo o projeto, o sonho se tornando realidade, tudo certo, família abençoada, aumentando, tudo que nem a gente havia planejado. E aí a barriguinha vai crescendo, a coisa vai ficando cada vez mais linda, a gente desfrutando do momento para cá. Era o sonho planejado e o sonho se tornando realidade. As coisas tudo conforme nós havíamos planejado. Andando na presença de Deus, fazendo tudo como tinha que ser feito, coisa e tal. E tudo vai indo a mil maravilhas. E os meses vão se passando, 7º para 8º mês, coisa e tal. Aí a gente eram gêmeas ainda, 2 meninas, e assim alguns irmãos já sabem. E aí chegamos a Novo Hamburgo para fazer uma das últimas ecografias. E aí vem o inesperado. O médico olha para nós e diz, olha, eram 2, e a gente falou, liga para a médica aí, porque só tem um coraçãozinho de uma batendo. E aí a gente ligou para a médica, vem direto para São Leopoldo, e a gente saiu de Novo Hamburgo direto para São Leopoldo. Nós paramos, eu acho, umas 2 ou 3 vezes. Cada vez que parava, eu botava minhas mãos em cima da barriga da irmã Renata e orava. E dizia, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer milagre, então eu estou tranquilo. Eu sei que o Senhor pode fazer o milagre. É o nosso sonho. E eu sei que o Senhor pode agir. Eu sei que o Senhor pode. E a gente chegou em casa, ela pegou as coisas, tudo das nenê. E aí a gente foi para o quarto de novo, coloquei as mãos em cima da barriga dela, orei de novo. Eu sei que o Senhor pode fazer milagre. Eu creio em milagre. O Senhor é poderoso.
A gente já viu o milagre acontecendo, e aí fomos. Aí a médica já disse, estou encaminhando abaixo, coisa e tal, chega lá no hospital, e espera que vai dar a hora lá, vão chamar vocês, vão fazer a cesárea, a gente não pode esperar mais. Até aí tudo bem, mandei a mensagem para alguns irmãos, os irmãos que receberam a mensagem, eu acho que lembro, quando eu mandei bem assim, olha, botei o nome de uma das nenê e coloquei, ela está dormindo, estamos indo para Porto Alegre, porque sempre crendo no milagre. A gente sempre crendo no milagre. Jamais olhando, Deus não vai fazer, sempre crendo no milagre. Em nenhum momento esmurecendo. Mesmo vendo ali os sonhos, parece estar desabando, sempre crendo no milagre. Chegamos em Novo Hamburgo, aí aguardando o hospital, nisso já chegou o pastor, chegou a pastora, chegou alguns irmãos aqui. Eu não vou falar o nome, senão eu vou esquecer. E a gente ama todos. Então chegaram mais alguns irmãos aí que ficaram junto direto lá. E a gente lá com esse tal, chegou a hora da cesárea. Chegou a hora da cesárea, foi feita a cesárea, tiraram uma menininha já pretinha, que não tinha aguentado. A outra trava bem, uma baita de uma bebezona. E falaram, olha, ela vai ficar na UTI por causa dos cuidados, coisa e tal. Quer ir lá se despedir da outra. Aí eu fui lá me despedir da outra, como pai, coisa e tal. Peguei a outra, levantava, orava, fiquei 20 minutos orando. 20 minutos orando. Você não tem ideia o que é isso. Irmão, nós oramos 1 hora aqui, mas 20 minutos orando, na frente a necessidade, você precisando de um milagre. 20 minutos. E parece que só estava assim, ó. Aquele silêncio dentro do quarto. E mais nada. Os propósitos de Deus são bons. Amém? Os propósitos de Deus são bons. Aí veio a moça, pegou e bateu na porta. Pai, tem que sair. Então tá. Quer que bote alguma roupinha? Tem a roupinha lá, coisa e tal. Aí passei para ela, era a roupinha que a neném ia sair, coisa e tal. Tá. Amém, graças a Deus. Deixou uma para consolo. Tem uma ainda que vai ser o consolo. Tem uma ainda que para nos consolar. Graças a Deus. Tá lá, tudo certo. Tinha alguns irmãos aqui que a gente, não vou dizer o nome, mas eu e a Renata jamais esquecemos, que iam todos os dias lá, ficavam até 10, 11 horas da noite lá junto com a gente. Isso tudo aconteceu 2 dias depois do meu aniversário. Então, aos olhos humanos é um baita presentão, mas é um propósito de Deus. E tudo que Deus faz é bom. Amém? Passou-se então, passou-se aquele momento, tá tudo tranquilo, tudo a mil maravilhas. Aí os irmãos continuando indo lá, coisa e tal, tinha um congresso da juventude em Gramado. E aí o pastor na sexta-feira, ele e a pastora tiveram que ir para Gramado. Ele falou, qualquer coisa liga, mas estava tudo tranquilo. Sabe o que é as coisas aqui? Nem Jefté, andando tudo tranquilo. O andar da carruagem, ele está legal. Aí já havia falado com o Estevão, porque o Estevão queria junto, o Estevão participou de tudo. Até colocar na cabecinha dele, falar para ele. E é coisa que dói, irmãos. Não é fácil. Foi. Aí chega sábado de manhã, 10 horas da manhã. O médico vai no quarto, vai lá ver como é que está Renato, coisa e tal. E aí, como é que vocês estão? Estão bem. Só que até então estava tudo legal. Tudo legal. Aí o médico diz, olha, tem algumas complicaçõezinhas. E ela teve uma paradinha cardíaca. E aí daqui a pouco toca a sirene lá e vem chamar ele. E aí ele diz, eu não sei se não é ela. Isso era quase 15 para as 10. E aí foi para lá, daí ele pegou, vem junto. Daí eu fui, me deixaram entrar, fiquei na porta de fora da UTI, esperando e orando, intercedendo. E a Renata lá no quarto, coisa e tal, e nós ali orando, intercedendo, nenhum momento duvidando do agir de Deus, nenhum momento murmurando. E aí quando vê, para o barulho, a sirene lá da UTI, vem o médico e diz, ela não resistiu. E aí vai fazer o quê? Como o Jefté, estava tudo pronto, é eu agora. É o meu sonho se tornando realidade. E aí Deus, é os meus propósitos primeiro. É aquilo que eu quero primeiro. Primeiro, o que eu desejo. E aí vem aquele momento triste, coisa e tal, as enfermeiras, todo mundo chorando. Não tinha como ligar para todo mundo, eu liguei para um irmão só.
E esse irmão, eu pedi para ele, avisa o pessoal aí que está complicado aqui. E ele pegou, já ligou para o pastor, ligou para a pastora, eles já ligaram de volta, estavam lá em Gramado. Eu não sei com que carro que eles vieram de lá, que eles vieram tão rápido de lá. Vieram voando de lá de Gramado. Quando a gente menos esperou, eles estavam lá, a gente louva a Deus pela vida deles. E aí a gente fica pensando, irmãos, muitas vezes eu fui orar por enfermos e vi os enfermos sendo curados na hora. Na hora. Uma certa vez, uma mãe chegou na igreja onde eu congregava e pediu que fosse orar pelo filho dela que estava desenganado pela medicina. A criança tinha 3 meses, estava desenganada pela medicina, deram 1 semana de vida. E ela foi na igreja desesperada e ela disse assim, a única coisa que me resta é crer em Deus. E aí eu acertei com ela, não, mas para eu entrar na UTI aqui, naquele tempo não precisava ter carteirinha nem nada. Para entrar lá precisa a gente acertar, porque não pode eu chegar lá e vocês já terem entrado e não dá para mim. Não, pode deixar que eu vou falar para minha mãe, a minha irmã não ir, só vai eu. E a gente foi. Quando eu cheguei lá, a criança estava toda entubada, era cano por tudo quanto é lugar, um gurizinho, coisa mais linda. E os médicos já tinham falado para ela, ele não vai passar dessa semana. E a gente chorou e Deus curou aquele menino. 1 semana ele não ia passar. Ele não ia passar de 1 semana. E Deus curou ele, que na metade da semana os médicos chamam ela e dizem, olha, o teu filho melhorou de uma maneira assim que a gente não sabe o que aconteceu. Fizemos todos os exames aí. O que a gente tem que fazer é dar alta para ele e levar ele para casa. Então a gente sabia que o milagre para Deus não é nada. Deus curar, ressuscitar não é nada. E nós estávamos naquela fé. Que nem Jefité, ali pronto para o milagre, pronto para o sonho se tornar realidade. Mas como falamos antes, os propósitos do Senhor são bons. É fácil nós falarmos que os propósitos do Senhor são bons quando está tudo dando certo. O difícil é manter essa fé quando as coisas começam a dar errado. E aí foi de novo, nos chamaram lá e a moça perguntou, olha, vão levar ela lá para baixo, lá, que é um lugar onde coloca os bebezinhos, para a família se despedir, quer botar a roupinha. Não, tem a roupinha dela também, levamos a roupinha, botaram nela, e ela disse, o pai tem uns 20 minutinhos para ficar aí com ela. Teve alguns irmãos que viram ela lá. Aí 20 minutos de novo, orando, e dizendo, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer milagre. Eu sei que o Senhor pode fazer milagre. E o Senhor sabe que a gente quer tanto. É um sonho, Senhor, é um sonho nosso. O Senhor pode fazer milagre. E ali orando, com o mesmo fervor que orava pelos outros. Quando vinha pedir e dizia, Senhor, quando orei pelos outros, o Senhor atendeu e fez o milagre. Agora é minha filha, então faz. E abraçava ela e orava de tudo quanto é jeito. 20 minutos de novo orando, e orando, e orando. Chegava a suar orando em cima dela. E nada. Tudo do mesmo jeito. Deus podia ou não podia fazer milagre? Podia ou não? Podia. Mas o que prevalece é os propósitos dele. Os propósitos do Senhor. Os propósitos de Deus são bons, por mais que venha a doer lá dentro. Os propósitos do Senhor são bons. A dor que você está enfrentando, irmão, não sei o porquê eu estou passando por isso. Não murmure, mantenha a sua fé firme no Senhor, porque os propósitos dele são bons. São bons e excelentes. No momento não entendemos o porquê. E lá dentro do hospital, uma coisa que ficou até hoje guardada no meu coração. Chega a pastora e o pastor chegam lá e a pastora diz ela não foi uma frase, foi no momento ali, o que a gente conseguiu escutar, ela disse bem assim, na hora da dificuldade é difícil, mas a gente tem que dizer, Senhor, para quê e não por quê? Para quê? Para quê? E é difícil, irmãos. É difícil. Na hora do sofrimento, a gente vê às vezes as pessoas abandonam Jesus por qualquer coisa. Vem uma tempestade que nem diz para dizer que é uma tempestade, é um vento. Já penso que Deus não ama mais ela. Não dão valor à voz
dos líderes, não dão valor àquilo que está sendo ensinado, pregado. Às vezes por coisas tão pequenas, as pessoas abandonam tudo que construíram até então na presença de Deus. Eu lembro até hoje que a pastora disse, a oração de vocês tem que ser para quê, Senhor? E não por quê. Quando nós questionamos por quê, nós estamos duvidando do que Deus está fazendo. E quando nós falamos, para quê, Senhor? Nós estamos entendendo que Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. Que Deus quer nos ensinar algo. Que Deus precisa mudar algo em nós. Ou nos levar a um crescimento. Ou nos levar a experimentar algo maior e melhor do que aquilo que até então a gente havia experimentado. E ficou muito guardado no meu coração. No coração da irmã Renata também. Para quê? E não por quê. Quem sabe Jefté se perguntava por quê? Tem tudo para o sonho se tornar realidade agora. Só que Deus disse não. Os propósitos, Senhor, são bons. São bons. Deus é bom e Ele te ama. E tudo que Ele permite acontecer na tua vida não é para o teu mal, mas é para o teu bem. Porque Ele quer se aproximar de você. E muitas das vezes só tem uma maneira dEle conseguir se aproximar mais e mais de você. É permitir uma tempestade, é permitir uma tormenta. Para você ver, eu tenho que melhorar aqui. Eu tenho que mudar aqui. Para quê? E não por quê. E agora nós precisando de um milagre. E já havíamos contemplado muitas das vezes Deus agindo, curando, libertando. Muitas das vezes em lugares que a gente foi, podemos dizer até, lugares bem complicados. Enquanto estávamos pregando, passavam os caras dando tiro e Deus curando, libertando, fazendo maravilhas. E aí quando a gente precisa de um milagre, parece que o céu se fecha. E Deus fica bem em silêncio. Como Jefté. Era para ele, era dele, era ele que tinha que ser, era a hora dele havia chegado. Mas Deus disse não. Porque os propósitos do Senhor são bons. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, os propósitos do Senhor são bons. Não esqueça. Louvado seja Deus. E agora, continuando, da mesma forma, Jefté vendo os sonhos desmoronando. Chega então, os nossos pastores, eu sempre falo, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pelos líderes que aqui estão, porque só Deus sabe quanta diferença eles fizeram na nossa vida. Só Deus sabe. E só Deus sabe quanto eu e a irmã Renata aprendemos. Irmão, vocês aprenderam com a perda? Aprendemos. Aprendemos muita coisa. Melhoramos em muitas coisas. E a nossa fé se fortaleceu muito mais. Muito mais. Chega então, passa-se alguns dias. Continuando ainda. Olha como a igreja é linda e preciosa. Diferente de Jefté agora. A situação é a mesma. O sonho se desmoronando. Vendo o sonho ruindo ao chão. Só que Jefté passou pela rejeição. E nós não, nós fomos acolhidos. Por isso que é importante congregar, estar na igreja. Olha como essa igreja é linda e preciosa. Eu conversava com um irmão essa semana e disse, olha, dentro do Rio Grande do Sul é a igreja mais acolhedora. Não tem outra. Estávamos lá no hospital, coisa e tal, e os irmãos já estavam direto. Quando a gente sai de dentro do hospital, coração despedaçado, coração moído, sabe, sem chão nenhum, só querendo ir para casa, porque em casa quem esperava o Estevão. O Estevão estava lá, coraçãozinho, amana. E aí tinha que pensar, o que nós vamos falar para ele? Complicado, irmão. Eu não quero que você se emocione, mas você entende, os propósitos do Senhor é bom, são bons. E aí a gente sai de dentro do hospital, quando a gente sai, está toda a igreja lá. Toda a igreja. Naquela época não tinha assim, o número de membros que se tem agora. Os obreiros
Os oficiais, naquela época, os que eram obreiros, estavam todos lá. Eu lembro de todos, irmãos. Todos lá na frente do hospital. Um dia eu falava para um irmão de uma outra igreja, ele dizendo, isso aqui é vida difícil. Eu disse, não, a vida não é difícil. A vida não é difícil. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. E aí falei para ele o que a gente havia passado, coisa e tal. Ele estava, isso foi no serviço, ele estava murmurando. Tinha acontecido um problema no casamento dele. Quando eu falei para ele, e eu disse para ele, olha, a igreja que congrega é diferente. Aí contei toda a história, e disse, quando nós estávamos saindo de dentro da porta do hospital, quando a gente botou o pé na rua, eu não esperava, mas estava toda a igreja lá, todos os líderes lá, chorando junto, nos abraçando, orando. E aí ele se queixando, lamentando. Quando eu falei para ele o que a gente tinha passado, ele bem assim, cara, ouvindo isso aí de ti, eu vejo que eu tenho que criar vergonha. Perdão da expressão, mas o que ele me falou, eu vejo que eu tenho que criar vergonha na minha cara e crer em Deus mesmo e parar de viver uma vida flauteada. Porque eu não estou passando a metade que tu está passando. Como é que tu consegue dizer que Deus é bom? Eu disse, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. As coisas não são do nosso jeito. É ilusão achar que eu vou aceitar Jesus e agora tudo que eu vou querer vai se tornar realidade. Tudo que eu quiser vai ser como um passe de mágica. É ilusão isso. Porque Deus tem o melhor para nós. E para nós desfrutar desse melhor, nós precisamos entender os seus propósitos. Os propósitos do Senhor são bons. Amém? Passou-se então. Passou com esse tal, tudo tranquilo. Olha o cuidado da liderança. Olha o cuidado dos nossos líderes. 2 semanas depois, o pastor liga. Não que ele não havia ligado antes. Estava sempre em contato, sempre nos visitando. Mas agora é uma ligação diferente. Moé, coração despedaçado. Estava lá, lamentando ainda, porque é um momento que a gente precisa para pôr os pés no chão de novo, para conseguir, se é um momento. Aí o pastor liga. Irmão Everton, eu tenho aí uma missão para ti. Eu quero que tu atenda lá o aprisco aí lá na casa do irmão Simão, que a gente vai começar a fazer agora o desafio de fé. Quando eu falo desafio de fé, minha fé já foi desafiada, eu não tive resultado, pensei comigo. Ao mesmo tempo que eu pensei, eu disse, amém, pastor, amém. Porque ele viu que precisava. O líder vê onde a gente não consegue ver, ele enxerga onde nós não enxergamos, ele consegue ver as coisas mais além. E a gente precisava, era uma hora que a gente precisava disso. E ele liga, e a gente vai lá para a casa do irmão Simão, 7 pessoas, começa o aprisco lá com 7 pessoas, naquele tempo era o desafio de fé, porque a igreja estava em obra. E ali nasceu a Rede Azul. E assim nasceu a Rede Azul. De 7 pessoas, e depois de uma tormenta, Deus começa a ver que os planos deles são excelentes e muito maiores do que os nossos. Agora te segura aí que essa aí é complicada. Eu olho para ela e glorifico a Deus pela esposa que o Senhor me deu. Essa aí, o que ela passou, a nossa dor é maior também, mas a dela é muito maior, foi muito maior ainda. Aí vem a pastora, cuidado de pastor, coisa e tal, num ensaio aqui do Ministério de Louvor, em torno de umas 2 semanas, 3 semanas, que na terça-feira eles ensaiavam, mas o culto de domingo era feito lá no auditório, na quinta-feira nas casas. É dado um hino para a irmã Renata cantar. Sabe qual hino foi dado? Eu não esqueci. Qual hino foi dado para a irmã Renata cantar? Quão grande. Canta, irmão. Canta depois de passar o que passou, cantar quão grande é o meu Deus. Tenta imaginar, irmãos. Conseguir louvar depois disso tudo e dizer quão grande é o meu Deus. Era algo tão pequeno para Deus fazer. Mas sabe por que isso? Porque é assim que vem a cura. É assim que Deus mostra o que Ele quer fazer.
É assim que Deus mostra o para quê. É assim que Deus começa a mostrar por que às vezes precisamos passar por situações assim. E ela não disse, não, eu não vou cantar, não. Ela pegou e abraçou. E eu olhava para ela cantando esse louvor, eu pensava, Jesus, só Deus. E aí a gente passa a entender que os propósitos de Deus são bons. Os propósitos de Deus são bons. Os propósitos de Deus são bons. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós louvamos a Deus, não porque estamos na frente deles, mas pela vida dos nossos pastores, que sabem encorajar na hora que tem que encorajar, sabem nos colocar para cima na hora que tem que ser colocado, tem uma visão diferenciada, a visão deles é pelas almas. Nós louvamos a Deus, porque conseguimos entender isso e ver isso, e como eles foram canais de bênção sobre a nossa vida, nesse momento, também os demais irmãos. E a mesma coisa de Jefté. Agora voltando. O sonho caindo ao chão. Aquilo que havia planejado, morrendo. E aí tu chegar no desafio de fé, ter que orar por um monte de pedido lá de milagres, pessoas precisando de milagres, pessoas levando exames médicos, levando as questões na justiça. E aí tu ter que clamar por milagre. Aí você diz, mas é fácil, irmão. É fácil, a nossa fé não se abala. A nossa fé jamais se abala. Mas o diabo, ele fica lá dizendo, tu vai orar por milagre por quê? O que tu quer orar por milagre? Quando você ouve isso, não é Deus, é o diabo te dizendo na tua mente que você não vai conseguir, que você não vai para frente, que não tem jeito, que não vai melhorar. Mas fomos lá, repreendemos em nome de Jesus, já pode cair por terra, porque os propósitos de Deus são bons. E graças a Deus que o nome do Senhor foi glorificado. E agora, irmãos, Jefté, o sonho dele também ali, pronto para ser realizado, vê o sonho desmoronando. Ele tem que fugir, ele é expulso. Ele vai agora para a cidade chamada Tobi, que quer dizer boa, frutífera. E lá Deus começa a trabalhar no coração dele, muda o que precisa ser mudado. Deus tira de dentro dele aquilo que precisa ser tirado. E nessa cidade, ele começa a exercer a liderança dele sobre outros. A palavra do Senhor diz que homens levianos, vadios, se juntam a ele. E ele, por agora, Deus trabalhar na vida dele, ele começa a exercer uma liderança, uma influência sobre esses homens, que faz toda a diferença, ao ponto do resultado chegar lá em Israel. Tobi ficava 24 quilômetros de Israel. E aí o que acontece? Chama, desperta a atenção deles. E quando fala-se dessa cidade, cidade de Tobi, onde Deus começa a trabalhar Jefté, eu trago para nós hoje, todos nós precisamos de uma Tobi, de uma cidade de refúgio. Todos nós precisamos de um aprisco. Todos nós precisamos estar congregando. Todos nós precisamos cultuar. Todos nós precisamos ouvir a palavra. E quando ele chega nessa cidade, Deus começa a trabalhar nele, desperta a liderança que havia nele, começa o potencial dele agora a aumentar, Deus começa a extrair de dentro dele um potencial de liderança, não só um homem hábil, mas agora um líder. E os homens lá, que haviam desprezado ele, que haviam rejeitado ele, agora os homens têm que voltar até Jefté. E voltam a ele e dizem para ele, olha, nós precisamos que tu venha conosco e seja o nosso líder. E aí o Jefté diz, mas não foi vocês que me expulsaram? Com todo o respeito, cidadão, não foram vocês que falaram que eu não prestava? Que eu era filho de prostituta? Que eu tinha que conviver com a rejeição? Não eram vocês? E eles, não, o negócio é o seguinte, nós precisamos de ti. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz em Isaías 61, que no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. A vergonha que ele passou e enfrentou, era porque Deus queria dar para ele dupla honra. Dupla honra. Muitas das vezes você ora e o milagre não acontece, e você vai sofrendo, vai se angustiando,
e as coisas parecem que não mudam, assim como Elias ora 7 vezes, ora a primeira e nada, vai lá ver, diz para o moço vai até, não, meu senhor, nada. Elias ora a segunda, vai o moço de novo, nada, meu senhor. Ora a terceira, a quarta, a quinta, na 7ª vez, Elias diz, vai lá olhar para ver se vai vir chuva. Ele estava orando para chover. E quando o moço, bem desacreditado, ele chega lá e olha, ele vem e diz, quem sabe até assobiando, meu senhor, o negócio é o seguinte, tem uma nuvenzinha lá tão distante, que ela é do tamanho da mão de um homem, sabe? Coisa pouca. Elias olha e diz, olha, pode ir dizer para o rei fincar no pé, porque vai chover sobre Israel. Muitas das vezes o milagre não vem grandão, ele começa pequenininho, Deus começa trabalhando, ele vem do tamanho da mão de um homem, mas ele traz a chuva sobre Israel. Ele vem e traz chuva sobre a tua vida. Ele vem e traz a força do Senhor sobre a tua vida. Às vezes coisa tão desprezível, é Deus agindo, é Deus mostrando, eu estou trabalhando a teu favor, é Deus te dizendo, eu estou contigo. Às vezes coisa tão mínimas que você nem valor dá, do tamanho da mão de um homem, é o milagre chegando sobre a tua vida. É o milagre chegando sobre a tua vida. E a palavra do Senhor nos mostra que veio chuva sobre Israel. E vem chuva sobre Israel. Porque no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Os propósitos do Senhor são bons. Amém? Os propósitos do Senhor são bons. Agora os homens vão atrás de Jefté. Depois de tanta rejeição, depois de tanto tormento, de tanta angústia, vem ser nosso líder, queremos que tu seja o nosso líder. Agora ele vem para assumir a posição de juiz no tempo de Deus, dentro do propósito estabelecido pelo Senhor. As coisas acontecem, coisas mudaram no coração dele que precisava ser mudada antes do milagre acontecer. Quem sabe você ainda não desfruta do milagre, porque tem coisas na tua vida que precisam mudar, vícios que você tem ainda que precisam cair por terra, pensamentos que você tem que precisa que Deus te liberte, atitudes suas que Deus precisa passar a plana lá, fazer você mudar essas atitudes. E enquanto isso não acontecer, o milagre não vai vir. Então Deus sabe o que faz. Os propósitos deles são bons. Quem sabe Jefté pensava, meu sonho nunca mais vai se tornar realidade. Morreu tudo. Já era para mim. O negócio é eu ficar cuidando desse bando de vadio. O negócio é eu ficar aqui, ó, junto com esses caras que não valem nada. A Bíblia mostra que eram pessoas que não valiam nada. Os homens mais rejeitados pela cidade se juntam a ele. Quem sabe o ponto de vista dele? Meu sonho, estou sonhando, mas não tem como. Aí Deus vem e se apresenta para ele. Tem sim. Deus envia os anciões lá na cidade, chamam ele como líder para liderar o exército do Senhor, para ser juiz agora. Por quê, irmãos? A palavra de Deus se cumpre. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Não abandone a tua fé, não murmure, não questione, mas se mantenha firme no Senhor. Se entregue, se envolva, busque a Ele acima de tudo e de todos. Porque no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em nome de Jesus. E nós também, passou-se alguns anos, 3 anos sonhando, nós tínhamos um sonho, continuava sonhando, coisa e tal, e estávamos sonhando, entramos lá para uma fila, 3 anos, e quando a gente menos espera, parece que está tão distante, parece que não deixamos de crer e confiar, o sonho vai se tornar realidade, e até pensávamos, bom, vai ser desse jeito aqui. Aí vem o Senhor depois de 3 anos e nos surpreende. Nos dá uma princesinha. Era um sonho nosso. E Deus nos dá uma princesinha, uma bonequinha. Foi desenhada pelo dedo dele. Como a gente costuma dizer, nasceu para nós. Deus preparou para nós. Porque os propósitos dele são bons. Os propósitos deles são bons. Se coloque em pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você pensa então que você nasceu para sofrer. Que você jamais vai ter os teus sonhos se tornando realidade. Quem sabe você vem nessa noite, o teu coração está tão ferido por causa da rejeição.
Quem sabe você até perdeu a vontade de viver por causa de alguma perda que você teve. Quem sabe você está nessa noite até perdeu a vontade de viver por causa de alguma perda que você teve. Não esqueça, os propósitos do Senhor são bons. São bons. Quem sabe a humilhação te machucou tanto que hoje já não te restam mais forças. Você não tem mais força. Você parou de sonhar porque tantos sonhos desabaram como um castelo cai ao chão. E você desistiu de sonhar. Eu já quero chamar o pastor aqui. Em nome de Jesus. Agora guarde isso. Deus fez Jefté dar a volta por cima. E Deus vai fazer você dar a volta por cima. Porque os propósitos do Senhor são bons. Os propósitos do Senhor são bons. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos orar, meus amados, nessa noite. Porque Deus nunca falha. O problema é que nós não entendemos os planos de Deus. E Ele mesmo diz: eu sei que plano tenho de vós. Planos de bem e não de mal. A fim de vos dar aquilo que Ele planejou. Eu gostaria de fazer hoje um convite para você, embora não está entendendo o que Deus está fazendo, mas que você se submete a Ele e quer receber dele a graça e entendimento. Nós não vamos botar a mão sobre vocês, orar sobre vocês, mas vamos orar com vocês, amém? Eu quero chamar você aqui, para você vir aqui, para nós termos esse momento de oração, amém? E contigo, Everton, eu quero que a Renata venha aqui também, traga aqui a bebê, nós vamos fazer essa oração, porque lá na frente, a gente começa a entender. Eu amo muito uma palavra que Jesus disse para Pedro quando estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse: não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, tu vai entender depois. Nós somos tardios para entender, mas Deus tem propósitos e Ele tem caminhos no meio do mar, no meio do deserto. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, pois nós queremos fazer essa oração com você, em nome de Jesus. Queremos fazer a oração contigo, em nome de Jesus. Pode dar lugar, por favor, aqui nas cadeiras, aqui. Por favor, ajudem, em nome de Jesus. Hoje é um culto de restauração. Hoje é um culto de buscar de Deus a direção, a condução. Está aqui hoje um troféu precioso. Um precioso que Deus deu. E diante de Deus nós queremos nos quebrantar, buscar a sua ajuda, buscar a sua graça. Não é para você entender, é para você receber. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. O mais precioso, meus irmãos, na história nossa com Deus, é o último capítulo. Os primeiros capítulos não estamos entendendo nada. No meio da história nós não estamos compreendendo nada. Lá no final a gente entende. Porque é grande. É muito grande o plano de Deus. É extraordinário, é formoso, é poético aquilo que Deus está fazendo. O poeta escreveu, e foi letra, e é letra de um hino: os mais belos hinos e canções foram escritos no meio da tribulação. Quero orar por você.
nós vamos orar por você. Vou pedir para o Everton fazer essa oração, pois foi instrumento, mensageiro de Deus para trazer o recado de Deus para a tua vida nesta noite. Bem, comece a orar a Deus. Apresenta diante de Deus a tua causa. Deixa Deus ser o Senhor. Ele ser Rei, majestoso e poderoso sobre tudo. Em nome de Jesus. Comece a orar e falar com Deus. Comece a orar e falar com Deus. Oramos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, os teus propósitos são bons, meu Deus. Quem sabe essa pessoa não entende por que ela está enfrentando e passando por essa situação. Quem sabe ela não consegue entender, Senhor, por que a tempestade foi necessária sobre a vida dela. Por que a tormenta sobre a vida dela, se tudo ia tão bem? Quem sabe, Deus, essa pessoa ainda não entendeu, Senhor. Quantas vezes ela viu seus sonhos ruindo ao chão. Quantas vezes ela planejou, Senhor, e desenhou algo para a sua vida e acabou não dando certo. Tinha tudo para dar certo e não deu. E o coração se encheu de angústia, de dor, de medo, Senhor. Essa pessoa que já conviveu com a rejeição. E no seu pensamento ela pensa, Pai, que nasceu para sofrer. Que nasceu para sofrer. Pai, ela não nasceu para sofrer, não. Tira desse coração agora toda dor, meu Deus. Tira desse coração todo trauma. Tira desse coração, meu Deus, e se manifesta este coração com teu amor, a tua bondade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Quem sabe essa pessoa vive desiludida, Pai, sem vontade de viver. Já perdeu as forças. As lutas são tantas, as tormentas, as tempestades, que ela não consegue mais, Pai, ver uma melhora. Jesus, quem sabe essa pessoa está passando por um momento de enfermidade, de dor, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e tudo que tu faz é perfeito, e que ela venha desfrutar de um grande milagre, da tua provisão, que ela venha experimentar a tua presença de uma maneira a qual até hoje ela nunca experimentou. Meu Deus, em nome de Jesus, precisamos de experiências mais e mais contigo, porque são essas experiências que vão nos levar ao crescimento, à maturidade. Dá a essa pessoa experiências contigo, Deus. Fortalece a fé dela em Ti, Pai. Que ela não venha viver uma fé emotiva, uma fé circunstancial, mas que a fé dela seja uma fé genuína, verdadeira em Ti, acima de tudo e de todos, meu Deus. Porque o Senhor é bom. Os Teus propósitos são bons. Os Teus propósitos são bons. Cura agora esse coração, meu Deus. Cura agora esse coração, meu Pai. Cura agora, Deus, esse coração ressentido, amargurado, rejeitado. Revela-te com teu amor a esse coração. Que essa rejeição caia por terra. Essa humilhação caia por terra, meu Deus. E que ela venha sentir o quanto ela é valorizada. E quão ela é importante para Ti. Porque no lugar da vergonha que ela passou, o Senhor vai colocar ela em dupla honra. O Senhor vai dar para ela dupla honra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu sou teu pra Meu Deus, sempre. nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor estenda a tua mão, Senhor. E abra sempre o nosso coração, Senhor, a capacidade de compreender, Senhor Jesus. Ou nos submeter exatamente, Senhor, àquilo que o Senhor está restaurando, aquilo que o Senhor está construindo, aquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus. Ah, meu Deus, eu bem sei que o Senhor começou boa obra. A razão
E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, Pai. Estende a tua mão nesta noite, Senhor. Entra com teu Espírito Santo, Pai. Entra, meu Deus, com tua graça. Entra com tua cura. Entra, meu Deus, com a tua mudança, a tua transformação. Em cada lar, em cada família, em cada coração, Senhor. Quando a mente humana não está entendendo nada, Senhor. Mas os teus pensamentos são tão elevados, Pai. São muito acima dos nossos, Pai. Nós tão somente queremos dizer, Pai, nós não vamos abrir mão de andar contigo e te servir, Pai. Nos abençoa nesta caminhada. Abençoa-nos nesta caminhada e que não falte a tua presença conosco, Pai. Isso nós não queremos perder. A tua presença nós não queremos perder. Assim nós oramos, Pai, rogamos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém? Você está no lado de pessoas muito preciosas. Dá um abraço, quem está do teu lado aí. Dá um abraço em 2, em 3. Amém? Em nome de Jesus. Irmão Everton, o Senhor abençoe vocês. Família muito amada, muito preciosa. Que o Senhor abençoe esse presente dado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Graças a Deus.